Boa tarde, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse clima agradável no Parque Flamboyant e eu convidei a doutora Valderes para esse bate-papo aqui conosco. Vai ser um bate-papo rápido e interativo, atual e bem abençoado, né? Doutora Valderes, que é uma mulher linda, maravilhosa. Obrigada. E é uma mulher muito também esforçada, guerreira. E o principal, é uma mulher cristã, é mãe, é profissional. E hoje eu quero conversar com ela sobre a questão familiar, sobre a questão da maternidade, que eu ainda não sou mãe, naturalmente falando, somente espiritualmente. Mas nós vamos conversar bastante aqui. Eu quero agradecer a presença dela, né? De se dispor, que eu sei que o tempo dela é muito corrido, mas é uma pessoa maravilhosa e vai conversar conosco aqui. Amém? Doutora Valderes, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Boa tarde, obrigada ao convite, como sempre. Muito bom estar contigo, na tua presença, uma pessoa iluminada. Oh, eu recebo. E assim, realmente o objetivo é a gente bater um papo, como a gente conversou, sobre esses principais pontos hoje que eu, como mãe, sinto muita dificuldade no dia a dia, que é essa questão da educação dos filhos em meio a uma tecnologia que a gente não sabe como vigiar, que a gente não sabe em que ponto que é bom, em que ponto que é ruim. E assim, a gente hoje está num processo, digamos assim, de tecnologia, na qual a gente não está mais naquele mundo de antigamente, porém a gente precisa de fato se adaptar. E como mãe hoje, eu vejo um grande desafio. Eu fui criada de uma maneira totalmente diferente que eu vejo a criação hoje de colegas de escola, da minha filha, por exemplo. E eu tive uma educação, aquela educação mais rígida. Não é essa educação que eu tento transmitir para minha filha, porém é uma educação hoje que eu tento ponderar no sentido de não prender muito e não deixar. Então, aí você tocou num ponto muito legal, muito interessante, porque olha só, mamães, prestem atenção. Às vezes tem muito essa questão, eu faço muito aconselhamento nessa área, no sentido, até que ponto eu devo soltar, até que ponto eu devo prender. Eu creio que deve ter um equilíbrio, claro. O apóstolo Paulo nos instrui a sermos temperados, equilibrados, né? E hoje, como que você lida com essa questão da sua filha? Ela tem uma filha. E qual é a idade mesmo? 10 anos. 10 anos. E como é que você e o seu marido lidam com essa questão de privacidade, com essa questão de jogos interativos, questão também de amizades, né? Como é que vocês estão lidando com esse tipo de situação? A gente tenta sempre, primeiro, os pais, pai, mãe, quem participa da criação do filho, primeira coisa que a gente tem que ter um consenso. Sim. Não dá para o pai vir falar que pode e a mãe vir falar que não pode. Tira a autoridade. Olha só, gente, é uma dica interessante isso aí. Avós. Os avós são maravilhosos. Ai, mas estraga. Para estragar os filhos. É verdade, gente, os avós estragam. Nada contra os avós. Mas assim, tem que ter também um limite. Exatamente. Até que ponto os avós também influenciam. Então assim, o dever de educação é do pai e da mãe. Sim. Não é do avô, não é da avó, não é da madrinha, do padrinho, da escola, enfim, da escola, da igreja, é dos pais. Eu também concordo. Então, como pais, o que a gente precisa se preocupar? Em deixar um filho bom para o mundo. Sim. E como que a gente faz isso? Por exemplo, a primeira questão é esse consenso entre o pai e a mãe. Sim. Então, mesmo que o pai e a mãe, muitas vezes, meu marido, eu concordo com alguma coisa, ele vai lá e eu não concordo, discuto. Lá no quarto, quando estamos nós dois, a gente vai sentar e vai conversar. Eu falo, olha, eu não gostei que você foi tão rígida com ela nesse momento. Mas na frente nenhum tira uma autoridade do outro. Justamente por quê? Porque essa discussão de pais na frente dos filhos já induz a, não, peraí, porque eles são malandros. Então aí, por exemplo, se a Letícia sabe que comigo ela vai ter um não, ela vai pro pai, porque com o pai ela vai ter um sim. Tá vendo, mamães, papais? Então fiquem de olho nessa estratégia infantil ou pré-adolescente que costuma dar certo. Evitem dar abertura para esse tipo de situação, de você tirar a autoridade do papai e o papai tirar a autoridade da mamãe na frente dos filhos. Pode continuar. Um grande problema também que a gente enfrenta hoje é a questão de tablets, notebooks, celulares, jogos, Facebook, Instagram, que assim, eu não tenho hoje como chegar pra minha filha que tem 10 anos
e falar, filha, você não vai ter acesso a esse tipo de eletrônicos. Está proibida, não Está existe proibida, esse até diálogo. porque na própria escola eles Sim. também têm aula de informática. É verdade. Eles têm atividades que envolvem informática. Então, o que a gente deve fazer? Deve vigiar e ponderar. Então, a minha filha, por exemplo, ela tem o Facebook? Tem uma limitação. Eu coloco a senha no Facebook dela, ela bem. entra 15, 20 minutos, vigiada. O WhatsApp ela tem, todos os dias eu pego, ela tem horário que ela pode usar o WhatsApp, ela tem horário que ela pode conversar no WhatsApp. Tudo disciplinado. Tudo disciplinado. Não participe jogos assim, eu entendo, a minha filha não tem jogos. E Um você ou também, outro vocês jogo. investigam, né? Com quem ela Sim. conversa. Pai, mãe, é importante você saber com quem os seus filhos conversam, com quem eles andam, o que eles fazem. Ah, eu vou virar um detetive dos meus filhos. Não, mas é importante que vocês exerçam, né, a autoridade espiritual e também terrena, para que eles entendam que eles são submissos aos pais, que eles têm que ser o quê? Obedientes. Então você averigua as amizades. Amizades, tanto amizades de escola, essas amizades virtuais que eles têm. Isso é importante. Acessos a sites. Sim. Então, assim, realmente eu tenho um programa do meu antivírus que é um espião, digamos assim, que lá eu consigo ver tudo que ela acessou. Muito bom. A minha filha, ó, mas o principal de tudo isso é a criança ter respeito. Então, a minha filha, não porque ela é minha filha, mas assim, ela é muito educada. E hoje em dia até uma educação que a gente nem vê mais. A gente nem vê mais. Infelizmente. E assim, as se crianças eu falo hoje não, são muito sem educação, autoritárias, e os pais acham engraçadinho, né? acho bonitinho. Ai, nossa, que lindo, Respondões, ela respondeu. ele é inteligente, ele é assim. Então, assim, o principal é você falar não e a criança entender isso como um não. Não é um talvez. Não, mãe, deixa eu fazer dessa vez. Isso não existe. Entender porque que aí quem você manda fica são os pais. voltando atrás e aí depois ela tem uma liberdade que ela acha que ela tem e ela não tem. Uma outra situação também é essa questão de jogos. Então, a minha filha tem 1 ou 2 jogos no qual incentivam ela a pensar. Então, ela estuda numa escola que o método de ensino é um método diferenciado e eles incentivam esses jogos diferenciados. Agora, esses outros jogos no qual você não vê raciocínio, você não vê um resultado positivo para a vida da criança, esse tipo de jogos eu não deixo ela participar e não deixo nem ela entrar no assunto desses Porque a doutora vê que não edifica, ela não concorda. Isso, exatamente. Né? O que edifica, você absorve e concorda. O que não edifica, você descarta. Eu creio que tem que ser dessa forma, gente. Olha só que interessante. E a filha da doutora Valdéres, eu tive a oportunidade de conhecer, ela é bem inteligente, ela é bem estudiosa. Ah, ela é uma nerd? Não, gente, ela tem os momentos dela de lazer, ela viaja bastante, ela tem as amigas dela, ela participa também de atividades tanto na igreja como escolares. Enfim, ela tem uma vida saudável, ela faz academia. Sim, faz balé, faz natação. Olha aí. Enfim, tudo faz que inglês, uma criança feliz uma criança normal, digamos assim, faz. Mas com regras. Com regras. Um outro ponto também que eu acho muito importante a gente entrar é nessa questão de deixar a criança viver o momento dela. A idade dela. Olha que questão interessante. Então, a minha filha com 10 anos, então ela vai Você não vai criar ela como se ela permitisse ela se comportar como se ela tivesse 18. Exatamente. Então, assim, hoje a gente vê muito. Ela vem, mãe, por que eu não posso ir de batom para a escola? Por que eu não posso ir de maquiagem para a escola? Filha, porque você tem 10 anos de idade e você é uma criança. Mãe, mas fulana vai. Fulana não é minha filha, você é minha filha. Então você tem que respeitar a sua idade. Eu acho interessante isso, porque os pais hoje eles estão colocando assim princípios universais. Eu creio que cada família tem os seus princípios, né? Tanto assim bíblicos, cristãos, como também princípios éticos, morais. Né? Então é importante os pais apresentarem para os filhos esse tipo de diversificação seria a palavra, ou seja, mas a sua coleguinha pode, mas aqui a mamãe e o papai não gostam, não permite, para eles saberem a limitação deles, né? Exatamente. E tem uma outra situação também que acaba acontecendo hoje, por exemplo, é que os pais estão jogando, que a gente já abordou no início, essa responsabilidade de educação para a escola. É verdade. Para a igreja. É verdade. Eu faço parte da educação das crianças na minha igreja e assim, as crianças sabem que tem regras a serem seguidas. Só que lá elas têm regras. E em casa muitas vezes elas não têm a regra. Na escola
tem as regras a serem seguidas. Eu já entendi, olha só que legal, que interessante. Quer dizer que não adianta a igreja trazer um tipo de disciplina se na casa dela ela não tem regras, ela não vai obedecer. Ou seja, a criança que é insubordinada dentro de casa, não respeita os pais, dificilmente ela vai respeitar um professor, dificilmente ela vai ter respeito com o padre ou com o pastor, enfim, ou com os mais velhos, né? Dificilmente. Pastora, tem exceções? Tem, querido, mas nós estamos falando assim, em relação, nós não estamos generalizando, mas é uma questão que, né, ou seja, geralmente se ela não respeita os pais, se ela não tem limite dentro de casa, ela vai trazer isso para o ambiente externo. E assim, um princípio que eu sempre prego, sempre quando eu converso, as nossas crianças são o nosso futuro. Sim, eu concordo. Então, é da educação da criança que a gente vai criar um bom adulto. É verdade, um bom profissional, um bom cidadão. Então, assim, com exemplos em casa, a gente tem que dar os exemplos. O dia que eu chegar lá pra minha filha e falar, filha, você não vai falar no celular, mexer no celular na hora do almoço. E eu sento e fico no celular. É verdade. Então, peraí, porque a mamãe pode, por que eu não posso? Olha que interessante. Então, as crianças de hoje em dia, elas são muito inteligentes. Então, a gente precisa justamente saber trabalhar isso com elas de uma forma não agressiva, de uma forma de não impor, didática, de ela entender. Então, o que acontece? Tem muitos pais que estão criando os filhos num mundo de fantasia, um mundo que não existe. Exatamente. Ou seja, eles, por exemplo, eu já tive exemplos de mães falarem assim, eu não permito o professor erguer o tom de voz com meu filho. Pois é complicado isso, né? Exatamente. Porque os pais tiram a autoridade dos... Eu acho que tudo tem um limite. É claro que os professores, eles vão ter a autoridade deles dentro da alçada deles. Sim, exatamente. Mas agora um pai, por exemplo, falar que não permite, significa o quê? Que o filho dele, pode obviamente, pode fazer o que quiser na sala de aula, que ele vai ser cúmplice. E um tipo de criança, o que vai acontecer? Ela vai crescer achando que tudo é lindo, que todo mundo tem que se curvar a ela. Exato. E aí depois vai vir quem vai ensinar ela? A vida. Sem submissão. E isso reflete na hierarquia secular, né? Uma criança que às vezes não respeita a família, ela também vai ser insubordinada, talvez, né, às leis. Exatamente. É o que a gente está acontecendo hoje com essa geração rebelde, esses adolescentes que muitas vezes não são punidos, né, porque eles já crescem com esse espírito de libertinagem, de autoritarismo, de impunidade. Então, assim, um princípio que eu sempre, uma coisa assim que eu sempre tenho lá em casa gente, vamos fazer refeições juntos, em família, sentar, orar, agradecer pelo alimento. Amém. Então, você ter aquele momento de família, aquele momento que vocês saem para um restaurante para vocês jantarem, em que vocês sentam e conversam. Hoje a gente vai em restaurantes, a gente vê o quê? O pai, a mãe, o filho, cada um com o celular. Isso não é saudável. Olha só que legal, você tem que conversar com seus filhos. A doutora Valdéria está passando assim, converse com seus filhos, tenha momentos, né, de diálogo. Exatamente. Momentos de amor, de intimidade, conheça os vossos filhos, troquem experiências, né? Que eles possam ver em você uma autoridade, mas também um amigo, também uma pessoa confiável. Exatamente, tem esse vínculo, não essa história, não, eu não posso contar pra minha mãe, eu não posso contar pro meu pai, eu tenho que fazer escondido porque ela vai me xingar. E não é assim que funciona, a gente tem que ser amigo. Tudo é conversado. Tudo é conversado, então conversando, você fala, olha filha, você tá vendo que você errou? Sim mamãe, eu errei, por que você errou? Ah, é porque eu não te escutei, ou porque eu não te obedeci, mas eu não vou mais fazer isso. A criança entender que aquele momento em que ela fez uma coisa errada, porque é normal uma criança errar, é normal, sim, claro. Que aquele momento vai ser perdoado, que ela não vai apanhar porque ela desobedeceu, mas que ela tem que ver que não pode repetir esse erro. Então, com muito amor, com muito carinho, a gente consegue sempre resolver, a gente consegue sempre ter um resultado positivo e a gente fica sempre... E são muito amigas, viu, gente? Elas são muito amigas. E eu tô até pensando em ter agora um segundo filho, vamos ver se ano que vem... Ô, Glória! Ano que vem dá certo. Vai dar certo. E aí ela já tá desde agora, já... Não, porque o meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu vou ajudar a cuidar. Isso. Enfim,
E uma outra situação também que eu acho muito bacana da minha filha, que a gente vê pouco, é essa questão do respeito pelos mais velhos. Sim, ela é muito de chamar educada. de senhor, Muito de educada. senhora, de agradecer, de abrir uma porta. São assim pequenas gentilezas. Coisas que a gente não vê mais. a gente não vê mais. Infelizmente. Então, assim, eu cobro bastante dela isso, e às vezes até algumas pessoas abordam saindo de algum lugar. Nossa, parabéns, sua filha é muito educada, eu não vejo mais isso. Daí ela me olha, eu falo, tá vendo, filha? Quando a mamãe puxa a orelha lá, quando a mamãe fala, olha, filha, tem que ser educada, é por isso. Olha só, a gente poderia conversar aqui horas, porque é um assunto muito gostoso, produtivo, edificante, mas né, em função do vídeo, para também não ficar muito cansativo, em função também da agenda da doutora, né, que é correria, a gente vai estar finalizando, mas assim, de uma forma muito assim legal também, dizendo que elas são muito amigas, que elas são assim bem, elas se relacionam muito bem. Eu achei lindo, eu convidei a doutora para fazer esse bate-papo, porque além das dicas, claro, a experiência que a gente troca, que ela é mãe, e para vocês verem que ela tem um relacionamento muito saudável com a filha, muito amoroso, e elas são muito assim amigas, elas conversam, elas pedem opinião uma para outra, mas nem por isso a doutora Valderes deixa de exercer o seu papel de mãe, deixa de exercer a sua, né, autoridade como materna mesmo. Então, assim, eu acho muito legal, eu fico muito feliz de ver o relacionamento delas e eu acho lindo, eu acho muito bonito, eu acho muito bonito. Eu falo para Deus que quando Deus me conceder a graça de ser mãe no plano natural, eu também quero ter, assim, ter essa sabedoria que você tem. Ai, obrigada. Essa sabedoria, porque eu te admiro muito. Obrigada. Como mulher, como profissional, como cristã, né? Eu acho que, assim, a gente se espelha em Deus na palavra. Amém. Mas tem muitos exemplos também edificantes no nosso meio que a gente deve observar, que a gente deve reconhecer. E eu reconheço que a doutora Valderes é uma mulher vencedora na família, no trabalho e na igreja. Amém. Quer deixar alguma coisa aqui? Mais uma dica? Despedir? Fica à Bom, vontade. adorei. Obrigada mais uma vez pelo convite. E assim, meu último recadinho é, gente, eu tento levar a minha filha dentro de uma palavra de Deus, dentro de uma igreja. Se não for dentro da igreja, não tem problema, desde que você fale sobre Deus, desde que você fale sobre perdão, desde que você ensine sobre a palavra. Então, devemos construir filhos melhores para o mundo. Beijão. Gente, então tá, a gente vai curtir aqui essa paisagem mais alguns minutos. Fiquem com Deus. Vamos fazer um coraçãozinho pro povo aí. Amém, aleluia. Amém. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Manda beijo aí, doutora. Com Deus.